Olá, dando continuidade à parte introdutória da nossa disciplina de Fundamentos de Redes Computadores, vamos falar agora um pouquinho de alguns conceitos básicos, que são alguns jargões que a gente vai usar o tempo inteiro, e como diversas áreas do conhecimento, têm seus termos associados a ela. Então, os primeiros termos que permeiam a nossa disciplina, nós vamos conversar aqui. A primeira ideia de nó de uma rede. Né? A definição é uma entidade dotada ou não de identificação física ou lógica. Então, o que significa? Vamos exemplificar uma coisa fácil. Um nó de uma rede é, por exemplo, o teu notebook, o teu desktop, o teu celular. O que ele permite? Ele permite que a gente faça parte da rede. E ele tem características, né? Ele tem alguma identificação física ou lógica como um elemento disponível ou pertencente àquela rede. Então, eles podem ter várias identificações, existem equipamentos com várias placas de rede, existem algumas coisas via software, mas basicamente a gente tem um dispositivo que faz parte de uma rede. Esse cara é o que a gente chama de nó da rede. Já a rede física, ela é quem faz a interligação entre esses nós. Né? Então você tem uma rede que pode ser no modelo mais antigo, através de um cabeamento simples, né? Ou coisas mais modernas, através de um cabo de rede, uma rede sem fio e outras várias redes possíveis que a gente pode ter. Mas esta é a rede de fato, é a forma com que esses elementos se comunicam. E entre os vários nós dessa rede, circulam algum tipo de informação, algum tipo de sinal, por exemplo, o sinal elétrico. Esses frames são os elementos que carregam essa informação. Então, a gente coloca aqui, esses sinais representam frames, contendo as informações segundo qualquer padrão de transmissão que no momento atual para nós não é importante. Né? Ou seja, o que importa é que tem um cara que carrega a informação de um ponto para o outro. E esse cara tem um nome, que são os frames. Só que ele é uma estrutura muito bem organizada, onde cada 0 e 1 que faz parte dele, né, contém algum tipo de informação específica, ou seja, tem uma característica importante. Por isso, esse padrão ele tem que conseguir ser montado, né, de alguma forma para fazer parte de um frame e alguém tem que conseguir ler esse padrão de forma eficiente. Aí a gente começa a ter a relação das redes físicas e os frames. Quanto maior e mais complexa for a rede, maior a quantidade de informações esse frame tem que ter na sua identificação, que aí a gente introduz no seu cabeçalho. Então, o frame, a gente já está vendo aqui que ele é dotado de pelo menos duas partes, dados e cabeçalho que identifica ele. Então, um exemplo aqui é bem simples, mas é fácil a gente entender. Quando a gente só tem dois indivíduos conversando, basta eu mandar alguma coisa que ele sabe que é para ele. E basta ele mandar alguma coisa que eu sei que é para mim. A partir do momento que eu tenho mais de dois nós na rede, mais de dois elementos, o que vai acontecer? A pergunta que se faz é para quem vai essa informação? Né? Qual é o destinatário dela? Então, começa a ter necessidade de você ter informações mais detalhadas e mais precisas para a gente poder identificar os elementos. E aí surge a ideia do cabeçalho do frame, ou depois a gente vai usar a terminologia de cabeçalho de pacote para os níveis mais altos da nossa rede. Então, conforme a complexidade da rede, um conjunto maior de informações tem que ser a ela inseridos. Então, esse frame, na verdade, ele contém um pacote de dados a princípio para a rede física. Este pacote com cabeçalho mais detalhado que o do frame apresenta características próprias e pode ser dependente ou não dependente do meio. Então observa, quando a gente fala de frame, é o cara que está fazendo comunicação ali na rede física, no cabo, por exemplo. Quando a gente fala do pacote, é o que o frame carrega. E ele começa a ter outras características um pouco mais ligadas a estrutura da rede, de uma rede lógica. Então, quando a gente fala em pacotes, a gente começa a falar, e vocês já devem ter ouvido essa terminologia, de pacote TCP/IP. O que é isso? É o pacote básico que a gente
conecta na maioria das redes atuais e que faz parte desses pacotes da internet, como a gente diz. Mas nós vamos estudar isso com calma. Então, esse pacote é o que o frame, são os dados que o frame está carregando, que na verdade é toda uma outra estrutura, né, de informações com seus devidos cabeçalhos para a gente poder ter a comunicação correta e necessária. É como, né, se esse pacote ele estabelecesse uma rede própria de comunicação entre eles, que a gente aí começa a dar a ideia de rede lógica, que é constituída por nós lógicos. Sendo assim, podemos ter novos pacotes envolvendo outros pacotes que geram o que a gente chama de encapsulamento, né, de pacotes ou encapsulamento de camadas da nossa rede, constituindo redes lógicas de níveis superiores. Então, a gente tem, por exemplo, uma rede IP trafegando em cima de uma rede física nossa, né, que você vai ter dentro da sua empresa, da sua escola e assim por diante. Essas redes, na verdade, elas seguem uma regrinha que nós vamos estudar mais para frente, chamado de camadas. Então, você tem sobreposição de camadas aí. Sobre o ponto de vista de uma aplicação, a transferência de dados é feita de forma transparente. Ele fala, manda isso daqui para o Zezinho. Ele vai e manda. Então, uma aplicação envia um dado que é recebido por outra aplicação, sem se importar como esse dado saiu de um computador e chegou no outro. É o que chamamos de camadas. Então, você tem uma informação básica que é encapsulada por uma camada de nível inferior, que é encapsulada por outro, até chegar no nosso frame. Que o nosso frame é o quê? São sinais, por exemplo, elétricos. É a transformação de todo esse raciocínio lógico em zeros e uns para poder trafegar na nossa rede. E cada vez que eu ponho algum detalhamento diferente, eu tenho uma nova camada sendo aí desenvolvida. Admitindo-se, né, essa transparência, então, a forma de diálogo, né, o tratamento, a negociação, tudo é feito de forma transparente para mim. Eu quero me comunicar. Eu quero mandar uma mensagem via WhatsApp, por exemplo, para alguém. Como isso vai ser feito? Não preciso saber. Né? Simplesmente eu quero que eu mande um WhatsApp para o fulano de tal. E isso vai acontecer por quê? Porque as diversas camadas que formam a rede, elas conseguem fazer o tratamento correto daquela camada, repassando para a camada de baixo e assim consecutivamente, fazendo com que essa rede se torne algo abstrato para o usuário, simplesmente ela funciona. A linguagem, ou seja, a regra utilizada na conversão entre os nós é chamado de protocolo de comunicação. O que é o protocolo? É a regrinha que faz com que alguém consiga falar e alguém consiga escutar. Então, a gente usa uma definição que é um conjunto de regras sobre o modo como se dará a comunicação entre as partes. Em sistemas de comunicação, existem mensagens de controle desta comunicação, além dos dados propriamente dito. Então, por exemplo, eu posso ter uma mensagem de controle, alô, a pessoa responde alô do outro lado, ou outro computador responde. O que significa isso? Isso aqui é um estabelecimento do tipo, quero falar com você, beleza, pode falar, tô atento aqui, tô escutando. E aí a gente começa a fazer, por exemplo, a troca de um arquivo. Né? Eu quero, me manda um arquivo. Aí você pergunta, mas qual arquivo que você quer? Eu quero que você mande o arquivo A. Então tá bom, tô enviando o arquivo A. Ok, recebi. Precisa de mais alguma coisa? Não, então tchau para vocês. Então a gente estabelece uma regra para a gente começar a conversar, faz a troca de dados que a gente precisa fazer e depois faz uma regra de encerramento da comunicação. Isso, por exemplo, é um protocolo de comunicação. É óbvio que não é usando esse linguajar que os computadores comunicam, mas a ideia é próxima a essa. A ideia de funcionamento é próximo disso daí. Então, os protocolos definem os formatos, a ordem das mensagens enviadas e recebidas pelas entidades, ou melhor, pelos nós que fazem parte dessa conversa, e as ações a serem tomadas na transmissão e recepção de mensagens. Então, um protocolo humano e um protocolo de rede de computadores para a gente ter, obviamente, uma comparação ainda simplória. Tem um oi, que é uma solicitação de conexão com o outro nó na rede, outra entidade, ele fala um oi de resposta para mim aqui,
A partir desse momento, a gente estabeleceu uma conexão de conversa. É basicamente, eu quero tua atenção, você está me dando atenção. É basicamente isso. Aí é feita uma pergunta, por exemplo, que horas são? Isso é feito através de algum comando, alguma regra. Aqui no caso, ele está tentando solicitar uma página, né, que contém alguma informação. A pessoa devolve essa página. No caso aqui, a pessoa informa que horas são, né, 2 horas, 3 horas, 4 horas. E aqui o cara envolve a página. E o que eu faço com uma página dessa? Que é uma página que a gente chama de página HTML, que é transmitida através de um protocolo HTTP. Eu exibo no meu navegador. Então, basicamente, seria uma solicitaçãozinha aí simples, fictícia, mas que ilustra um pouco essa comunicação. Então, esses conceitos para nós, de nó de rede, de frame, de pacote, de camada, de protocolo, eles são importantes para a gente dar continuidade no nosso curso, e é assim que a gente vai tratar durante o transcorrer de todo o semestre. Até uma próxima aula. Um abraço a todos.